Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira e ontem. Uma grande vitória do Grêmio. O Grêmio com 10, né? Depois, após a expulsão do Jeromel, o Grêmio fez 2-0 em cima do Libertad e encaminhando aí a sua classificação já para a próxima fase da Libertadores da América. O Inter, na quarta-feira, tinha também um grande resultado fora de casa, diante do Nacional, ou seja, a dupla muito bem nessa abertura, né, da fase de mata-mata da Libertadores da América. Mas final de semana agora é Campeonato Brasileiro. O Inter amanhã no Beira-Rio contra o Ceará e o Grêmio contra o CSA na segunda-feira. O Grêmio que depois já viaja direto para Assunção, onde joga na próxima quinta-feira com o Libertad. Para tratar desses outros assuntos comigo, ele sempre animadíssimo, Darcy de Melo Filho. Muito. Maravilha. Cassia Carlos, hoje temos zagueiro e atacante aqui no nosso programa. Né? E Paulo Matos. E ele sofria comigo na época lá que tinha coletiva. Isso quando eu ouço essas coisas assim, eu sempre uso aquela ditado do meu amigo saudoso Salim, é melhor escutar isso do que ser surdo. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Somos emissora transmídia, né? Então você tem no Twitter, no site, no YouTube, no Face inclusive, você faz o programa conosco, a sua crítica, a sua pergunta e também compartilhe nos seus grupos, peça seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí no início do mês apenas um aninho no ar, né? Então faça isso. E é só você acessar e colocar RDC TV. E aí você tem todas as nossas plataformas digitais levando o nosso Rio Grande para o mundo. Somos uma emissora genuinamente gaúcha, focados nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal 65 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha e mais do que centenária, né? Então é o caminho para o seu e da sua família, a segurança que você tem. Bom, o Grêmio ontem, uma grande vitória, 2-0, tudo no segundo tempo, então expulsão do Jeromel, aí o Renato fez suas modificações, colocou o Tardelli marcou, depois o David Braz também foi o outro que marcou, enfim. Dá para dizer que foi uma vitória heróica essa do Grêmio? Voltou a ser aquele Grêmio imortal? Eu queria saber do Cassiá, na abertura do programa. Que repassou a pergunta? Claro. Não, o programa se repassa. Não, Cadu, é o seguinte, Cadu. A tabelinha? É porque eu pergunto para quem sabe, entendeu? Eu nunca joguei nada. Quando eu jogava de zagueiro, os caras me chamavam de Oberô, era uma mistura de Oberdan com Figueiredo, que eu chegava junto mesmo. Vou usar a frase do Salim. Chegava junto mesmo. Como é que é? Oberô. Mas eu vou atrás de uma explicação de um zagueiro técnico. O cara tipo dono de uma impulsão, com essa altura dele, mas uma impulsão maravilhosa. Era um atleta, o Cassia Carpes. Eu quero a tua opinião, Cassia, sobre este zagueiro do que o Grêmio trouxe, o David. Eu gosto de por quê, Darcy? Ele acompanhava muito no Santos. Também. Foi o melhor momento dele foi no Santos. Ele tem liderança. Este detalhe é o fundamental. Então, esse detalhe, para mim, é fundamental. Às vezes, ele pode não ser um Jeromel, pode não ser um Kennedy, mas ele tem liderança. Perfeito. E isto faz a imposição. Perfeito. Tu começa a se impor dentro do campo quando tem liderança. Quando tu não tem, tu está mal colocado, não está atento, tu deixa dar folga para o atacante. Então, ele não tem grande estatura, pode notar, mas ele tem a imposição física e a liderança. Isso é, para um zagueiro, muito importante. Detalhe. Paulo Matos, tu que gosta, hein? Não precisou de período de adaptação, Paulo Matos. Sem dúvida, essa é a vantagem. E outra coisa, ele veio de fora, né, Darcy? Geralmente não dá depressão, não dá aqueles problemas. Esse negócio do cara. O cara esse negócio no futebol é que me encanta e que eu olho na frente sempre. Quando eu vi isso, eu assisti uma entrevista desse rapaz, antes dele de acompanhá-lo, aí eu comecei a acompanhá-lo, o David, no Fox Sports lá, ele dominou o programa.
Dominou, aquelas feras E todas. no Santos ele Dominou. tinha essa Aí eu imposição comecei a como cuidar ele zagueiro. dentro do campo. Aí o cara chegou aqui, eu digo, grande contratação. Que vi jogar, Gosta de jogar, Darcy. O líder gosta de jogar. e não teve problema de adaptação. Exato. Que coisa interessante. Mas eu acho que o grande nome do ontem nem foi o David Braz. Até a gente tem uma sonora depois, ele falando, inclusive, que o Renato cobrava muito dele, fazia gol. Mas foi o Diego Tardelli, né? Veja que o E futebol, depois a gente tem uma declaração também, futebol é você falando, engraçado. inclusive, da O futebol é engraçado, né? E não tem, lógico, por isso que é bom o futebol. Quando é que tu imaginaria, Darcy, tu com -1, na tua casa, mas precisando ganhar, tu ia tirar o centroavante? Por uma circunstância de que era mais cômodo tirar o centroavante ali. Se ele tirasse qualquer outro jogador, era o Renato que ia ser vaiado. Claro. Mas ele tirou o André, quem foi vaiado foi o André. Depois... Mas justamente, porque Depois que ele vem mal, coloca porque- novamente o centroavante, né, para recompor o que ele tinha feito, porque não tinha outra peça para tirar. Claro, Seria uma exposição dele, perfeito. dito teimosia do futebol. Mas foi um jogo atípico. Veja que... Foi heróico? Essa foi a minha pergunta. Foi heróico? O Grêmio voltou a ser aquele Grêmio mortal? Heróico eu não considero heróico. O que o narrador grita, narrador tem que fazer isso mesmo. Mas nós temos que ter a consciência da análise. Não foi heróico. O time do Libertad é limitado e não só veio para se defender. Quando quis atacar, não tinha argumento nem qualidade para atacar. O Grêmio foi superior já no primeiro tempo, só que o Grêmio tem um problema. Tem o lado bom e o lado ruim. É muito bom, Paulo Mato, tu A jogar gente está acompanhando fora de JC, casa. aí os melhores momentos dessa vitória do Grêmio. Esse é o primeiro tempo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é fácil tu, por exemplo, fora de casa, ficar com a posse da bola, tu controla o ímpeto do adversário, aquela pressão. Então o Grêmio tem esse lado bom. Mas o Grêmio tem um problema que foi acentuado no primeiro tempo, que é falta de chute da entrada da área, de fora Trabalha não muito, tem, né? Trabalha, fica com a posse e aquilo foi cansando. Então depois os dois lances surgiu em bolas paradas, né? Aí o Kahneman surge, eu gosto muito do Kahneman. Ele é o complemento perfeito para o Jeromel. O Jeromel não sabe nem fazer falta. A prova está que ele fez uma falta desnecessária e grave. Grossa. E grossa, exatamente. Tá? E outro, no primeiro tempo ele perdeu no corpo, na única jogada de ataque. O Jeromel não é de botar o corpo nem de dar pontapé, ele é de antecipar, de chegar antes. Mas ali ele cometeu Ele dois é o Mauro erros. nesse Galvão. jogo. Exatamente, ele cometeu dois erros nesse jogo. Um no primeiro tempo, que ele foi, o centroavante botou o corpo nele, ganhou e chutou, e foi a única defesa do goleiro do Grêmio no primeiro tempo. E no segundo tempo, aquela falta, ele ficou com a perna, continuou grudado no cara. Né? E não tem dúvida, expulsão clara, mas aí que entra o detalhe. E o Darcy puxou lá no início. Tu tinha um zagueiro esperando, louco para jogar e com liderança do banco. Antes o Grêmio não tinha zagueiro, nem liderança, nem no meio de campo para botar na zaga. Essa foi a diferença. Perfeito. Eu acho que foi um time com Olha, a gente está vendo o lance personalidade da e coragem. expulsão aí, Paulo Matos. Só para a gente não aproveitar também que a imagem, né, televisão, a imagem, a gente está vendo essa... Foi discutível, né, essa expulsão. Mas até virou brincadeira, virou meme, aí, inclusive, né, que o Jeromel teve que se sacrificar, né, ser expulso para o Renato poder sacar o André. Eu vejo como é que é. Então, se tivesse alguém para sair nesse jogo, em qualquer circunstância, era o centroavante. Tá? Que era bem mais fácil para o Renato. Sim. Mas num jogo normal, tu jamais vai tirar um centroavante precisando em casa de ganhar o jogo. Lógico. Mas a Só tira o centroavante quando Tu ele poderia, quando não é competente. eu acho que uma troca que ele faria, se não acontecesse essa, vamos dizer, essa expulsão do Jeromel, a gente até arriscaria dizendo que ele permaneceria com o André, mas colocaria também o Tardelli. Ele ia botar dois atacantes porque ele precisava fazer gol. E a gente, queira ou não queira, quando o treinador tem uma confiança no jogador, como o Renato tem no André, apesar que ele ainda não desenvolveu o trabalho dele no Grêmio, e está em uma fase dele desde que quando ele chegou, eu acho que ele quer dar um pouco mais de oportunidade para que ele se recupere, mas eu acho que já deu oportunidade demais. Deu oportunidade demais, eu acho que agora é bom preservar, e numa oportunidade mais para frente, que é a hora que esquecer, porque ele não tem direito mais de errar e nem de só se movimentar. Mas uma realidade que acontece com o time do Grêmio, Cassiá, Darcy e Cadu, é que o time do Grêmio está totalmente diferente nessa competição agora do mata do que foi na competição de grupos.
Porque o Grêmio parece que tem uma qualidade maior nessa competição. Né? Sim. Tem uma O personalidade Grêmio, maior. mata-mata, o Grêmio Mas cresce. tem uma explicação, Paulo Massa. Aquele momento o Grêmio não tinha aquela... O próprio Renato dizia, é o melhor futebol do Brasil, o melhor futebol brasileiro. E o Grêmio entrava, não digo uma soberba, mas uma autossuficiência. Daqui um pouco entrava para... vou fazer o score, vou ganhar a hora que eu quiser. E depois o Grêmio se conscientizou que não tinha mais essa capacidade. Não, e ali tem um detalhe. O Campeonato Todos Brasileiro- nós, até me perguntaram, eu falei, naquela oportunidade eu me lembro bem, exigiam do Renato, e o Renato não abria mão da colocada do Jean-Pierre e do Mateuzinho. Ali eles não estavam, o Grêmio estava mal. Tava mal. Depois E aí que ele foi buscar os guris. Que os guris entraram. Depois que ele foi obrigado a colocar, o torcedor pediu, a imprensa cobrou. Exatamente. Porque era a direção tinha que chamar e dizer, olha, bota esses guris, mas ninguém. Ele foi Então, coagido pela imprensa e pelo... O que ocorre é o seguinte, no Campeonato Brasileiro, com o Grêmio, e também com o Internacional, vamos ver o Internacional em seguidinha, é que os clubes, eles não estão dando o valor devido a essa competição. Então, o que ocorre? Olha, se tem que puxar o carro, puxa no Campeonato Brasileiro. Sim. Consequentemente, Passou os a ser um terceiro jogadores, plano, né? os jogadores, eles já ficam no seu inconsciente, já ficam com aquela situação de não se definir. Mas é o no natural Campeonato Brasileiro. acontecer isso com Mas clubes, porque financeiramente é são as claro, duas melhores competições. Eu não estou condenando, eu estou dizendo, eu só condeno quando eles colocam os times completamente reservas. Eu entendo que o primeiro é Libertadores, o segundo Copa do Brasil, terceiro Brasileiro. Mas brasileiro, se necessário, time misto, não time reserva. Agora, essa é a ressalva. não dá para tirar... Alternativa. Misto. Não dá para tirar o mérito do Renato, que foi, mas a estrela do Renato brilhou mais uma vez ontem. Que as duas substituições que ele fez foram exatamente os dois que fizeram gol. Mas vamos ver o que o Renato diz em relação a essa vitória de ontem diante do Libertadores. Foi um jogo bastante emocionante, né? Bastante pegado. Desde o primeiro tempo a minha equipe estava se comportando muito bem. Eu havia elogiado eles no intervalo do jogo, que eles estavam bem, só estava faltando o gol. Veio o segundo tempo, a gente continuou pressionando e infelizmente nós tivemos a expulsão do Jeromel. São coisas que a gente sempre espera que não aconteça, mas aconteceu. Mas a minha equipe ela é formada por jogadores experientes, com garotos, é bem mesclada, eles souberam muito bem suportar o jogador a menos. Procurei fazer as substituições de acordo com o que era necessário. E duas bolas paradas, digamos assim, né? A gente conseguiu fazer os 2 gols, que nos dá, eu não digo uma grande vantagem, não, eu digo uma pequena vantagem. E eu acho que essa pequena vantagem ela é importante porque ela veio com um jogador a menos e a gente conseguiu fazer os 2 gols. E o mais importante também, a gente não tomou gol. Houve aquela história de daqui um pouco os jogadores ter uma motivação a mais, o Cassiá e Paulo Matos, vocês que viveram isso dentro de campo, com essa expulsão, porque o Grêmio dominou o primeiro tempo, né, mas não teve finalização. Né, teve posse de bola, enfim, né, dominou o jogo. Mas aí o time se transformou quando passou a ter 10. Isso acontece geralmente, né? O clube, quando tem confiança, e o time do Grêmio é um time confiante, e era superior, e é superior ao Libertad. O Libertad teve que se abrir, mas não tinha qualidade para se impor. Geralmente, um time que tem qualidade, ele se impõe, chega ao seu gol com mais naturalidade, com a posse da bola. Aí teria que inverter a posse da bola. O Libertad não conseguiu, atacou um pouquinho mais, não conseguiu. Aproveitar que depois, quase no final, botou lá quase 2 metros lá, mas seria para levantar a bola e chuveirão, porque aí já era o desespero. Então, ele não tinha qualidade e não veio para jogar na frente, veio para empatar. E que estava conseguindo. Veio para sair vivo daqui, administrar e decidir lá. Na realidade... Agora, lá na outra vez que foi lá, o time do Libertad não teve nem torcida lá. E aí fica mais perguntas, vai ter torcida? Ou ele não tem torcida mesmo? Aquela ele já... lá o Grêmio foi bem superior, nenhuma pressão. Aquela já estava classificado, o Grêmio jogava pela classificação ainda. Está na hora do... Mas e a gente tem até um depois, a gente vai até acompanhar. Pode ouvir, dizer que o Tardelli falou em relação ao jogo de ontem, que parece a expectativa que finalmente o Tardelli chegou a partir de ontem, essa é a esperança do torcedor gremista,
E ele deu uma declaração, inclusive, falando até de uma depressão aí que ele tinha passado, os momentos, problemas particulares, enfim, familiares que ele passou. Vamos ver o que disse o Tardelli após a vitória de ontem, que começou com um gol seu. Já dei entrevista falando que eu passei por um momento que muita gente não sabe. Um momento complicado durante esses últimos 4 meses. Não é a palavra depressão, mas me sentia muito infeliz, né, durante esse período. Eu falei, eu vim de uma cultura totalmente diferente, que é a China, 4 anos. Então eu cheguei aqui no Brasil vendo muitas coisas negativas, comentários, críticas, mentiras. Então isso foi me deixando muito triste, foi me deixando muito para baixo, né? Quando eu cheguei no Grêmio, falaram que eu não me dava com o Luan, né? Nos últimos jogos eu não queria jogar porque eu tinha brigado com o Renato por posições. Mentira, né? E escutar pessoas de lá de cima falando um monte de besteira. Então isso foi me deixando bastante triste. Não sabia o que eu queria, não sabia se era isso que eu queria, ficar aqui no Brasil. Então me tranquei e não senti vontade de fazer mais nada. Então, mas com o apoio da minha família, da minha esposa, com o grupo dos jogadores que dia a dia foi me dando força, e eu consegui vencer isso daí. Então hoje esse gol foi um alívio, né? Fiquei bastante emocionado ali na hora. Então espero que seja uma nova etapa na minha vida a partir de hoje. Então o grupo está comigo, eu estou com o grupo, sigo focado e espero ser bastante feliz, assim como eu sempre fui nos clubes que eu passei. Pois é, isso aí, qualquer atividade é profissional, né? Profissional, ou seja, se tu não está bem, a tua cabeça não está legal, tu não vai render aquilo e produzir o que tu pode. O jogador com muito mais ainda, né? Vocês que foram jogador, Cassiá e... Ele disse ali, né, bem claro, lá, quando ele diz lá de cima, é a diretoria, né? Não, eu acho que lá de cima ele falou do centro do país. As informações que vieram do centro do país. Aí fica essa dúvida. Que geralmente o goleiro também, lá de cima, da diretoria. Só para dizer, então, Cassiá, que ele mantém a situação nebulosa. Ele não diz o que houve, o que não houve, sim. E quando fala lá de cima, mas ele permite. Ele admite que tinha problemas. Claro, quando fala lá de cima, ele permite você fazer a dedução que é daqui, de cima do clube, sim, ou lá de cima da empresa. Exato, porque o pessoal também faz essa conotação. Mas ele, Paulo, ali ele cita vários problemas, né? Nas entrevistas dos dirigentes do Grêmio, do diretor de futebol, o presidente e o advogado do jurídico, Nestor Reis, foi uma crítica duríssima de quem queria se livrar dele. Essa é a minha interpretação. Ou seja, até disseram que ele já tinha ganho quase 8 mil. Porque o investimento do Grêmio foi grande e ele não tinha jogado. Então o pessoal estava naquela, ou ele vai jogar ou vai embora. Essa era a situação daquele momento. Então, agora, claro, fez o gol, a coisa vai voltar ao normal. Agora, isso não quer dizer que ele vá... O problema, acredito que o problema mais dele é a posição. Fala a posição dele verdadeira. Mas agora, embora ele sempre tenha se posicionado que ele quer ser o último homem atrás do centroavante, mas agora ficou evidente, ele será o titular com camisa 9. Lá no jogo Libertad. E deve jogar também contra o CSA na segunda-feira. Nessa posição como camisa 9. Não tem outro. O mais importante para mim nessa história toda é o seguinte, é que quem resolveu o problema foi o atleta. Sem dúvida. Não teve dirigente. Essa é a hora do dirigente. Não teve dirigente, só teve dirigente para esculhambar com o jogador. Não teve dirigente para se posicionar ao lado dele. O Renato chegou a não aturar mais, chegou a dizer, olha lá com o presidente. O presidente fez uma meia dúzia de frases constrangedora para o atleta. Quem resolveu? O atleta precisa de apoio do diretor, do torcedor. O torcedor até não. O torcedor vai mais no embalo. É quando ele está numa situação difícil, não é quando ele está numa situação boa. Então, esta recuperação foi do Tardelli. O Tardelli quis ir embora do Grêmio, ele quis ir embora. E a notícia foi dada por ti há 2 meses atrás. Foi no dia 4 de maio. Eu não disse que ele ia embora, eu disse que ele tinha o desejo dele. Ele tinha o desejo. E ele confirmou agora. Claro. Pensou em ir embora, quem se recuperou foi o atleta, não foi ninguém mais. Ele contou com o apoio do treinador e dos seus colegas e da família. Pronto. Mas o atleta, quando tem problema, meu amigo, ele tem que ter um dirigente atrás dele que chega lá e diz, vem cá, meu filho, vamos resolver. A situação é essa aqui, vamos conversar. Pô, e depois não é. Os clubes hoje têm um tamanho enorme. Sobra gente para trabalhar, sobra abnegado para contribuir com os clubes.
Então, esses abnegados, eles têm que partir para resolver problema. Não é para chincalhar com o profissional. Mas nós tivemos aqui também, fizemos várias críticas a ele, nós não sabíamos do problema também, que existia problemas. Nós às vezes comentamos que ele não queria jogar, que ele queria escolher posição para jogar. Eu só nunca aceitei esse negócio. É o que vinha dele. É o que vinha dele, é o que vinha de lá. Do clube, exatamente. E essa coisa que ele fala lá de cima, Darcy, eu estou de acordo com o Cassiá. Tu acha que não é da do direção? centro do país, não. Tu acha que é da direção? Porque ele ouviu e calado críticas e críticas fortes. É verdade. E foram críticas públicas, inclusive. E agora Tanto esperamos... do Deco Nascimento como do Nestor Reis. Mas tem e do uma próprio coisa, presidente, tem uma que disse, coisa. olha, o Nestor Reis disse, olha, as portas serventias, as portas abertas, não querem dizer. Serventia da casa, pode ir embora. E outra coisa, né, Como Cadu? quem diz, o jogador pede para sair que nós vamos liberar. E outra coisa, quem faz um gol daquele ali é gol de quem sabe, né? Não é de qualquer um. Não, mas não se discute a capacidade técnica do Tardelli. Isso não se discute, né? É só o querer agora, cara. Isso não se discute. E parece que quer, definitivamente é que ele quer. Mas o David Braz também, que foi o autor do outro gol, foram os dois jogadores que entraram, e aí brilhou a estrela do Renato mais uma vez. E ele disse que, inclusive, estava sendo muito cobrado pelo Renato em relação a fazer um gol. Ele mesmo confirma isso aí. Vamos acompanhar? Cara, eu vou falar uma coisa, que eu tava numa pressão para fazer um gol aqui. Porque o que acontece? Eu sou parceiro de ataque do Renato, no Rachão. E eu tô 4 rachando sem fazer gol. Ele tá me cobrando demais, Aí hoje mesmo, na pré-eleição, ele brincou comigo sobre isso daí, né? Um momento de descontração que a gente tem às vezes, né? Que é importante no futebol, alegria, né? Numa decisão, não ficar aquela coisa tensa. Ele brincou comigo ali antes da pré-eleição. Falou, ó, tá na hora de fazer um golzinho, pô, tá difícil jogar do seu lado no ataque, no Rachão. E de repente hoje eu tive a oportunidade na partida aí, oficial, e fiz o gol. Eu falei, aí ó, a bola chega, aí ó, cheguei. Você me cobrou, falei, brinquei com ele até o final agora da partida. Não teve hora melhor que essa, né? Não teve hora melhor que essa. Agora tem que parabenizar quem contratou esse rapaz aí, que o Cassiá falou. Esse rapaz aí é camisa, cara. Esse aí é camisa. No Santos era líder dentro de campo, vestiário, né? Então, eu acho que... Mas é um jogador que veio para o banco, veio jogador para reserva, né? Por enquanto. Não, esse vai acabar jogando, claro. Mas vai tirar quem? Não sei, vai jogar. Aí é problema dele. Nem que seja com 3 zagueiros. Aqui, só vou te fazer o Grêmio considera a maior zaga do Brasil. Tu perguntou pro Darcy. Vai jogar. Tu perguntou pro Darcy, vai tirar quem? Darcy não é o treinador é o Renato. Não. Vai jogar. Não, o próximo jogo contra o Libertad, Ele que se vire. O próximo jogo ele vai jogar, tá escalado, né? Não dúvida, vai jogar. O Jeromel vai cumprir suspensão. E esse aqui é prova disso, o Cassiá é prova disso. Cartão e lesão faz o quê? E aí o Renato, por isso que o Renato é diferente nessas relações com os seus atletas. Ontem era um jogo de sufoco, velho. Não era jogo, era a primeira mata-morre, vai jogar a primeira em casa, a segunda lá, cheio de dúvida, Ele brinca, ele descontrai com o seu jogador como descontrai na beira do campo até com os adversários. Isto é que faz a diferença do comandante. Aí os caras acreditam mais nele, veem mais fundamento nas coisas que faz o técnico. Por isso que eu digo, quando o Renato está muitos passos à frente no Grêmio para tratar de futebol, todo o resto que se diz de futebol no Grêmio não tem valor nenhum, só tem valor o que fala o Renato. Ele que convive Isso com não os quer caras, dizer que não tenha reclamação, né? O treinador é o para-raio, como diz assim, né? Como, por exemplo, quando o Maicon saiu, que está cansado de sair antes de terminar o jogo e não está gostando, ele fez assim, não quero. Não sei se todo mundo viu. Sim. Ele ficou bravo, mas depois vai se conversar com ele. É que ninguém, o Darcy sabe, ninguém gosta de... Eu sou titular, mas eu estou saindo sempre 10 minutos antes de terminar o jogo. Isso para a pessoa que estão dizendo para o pessoal, tu está cansado, tu está velho, tu está isso. Já fica né? Colocando. Aí já vai aquecendo o cara já pensou, foi eu de novo. Como quem diz, em seguida, se eu aceitar, vão achar que todos os jogos eu tenho que sair 10 minutos antes, porque eu estou cansado, eu estou velho. E se o cara for um veterano esperto, ele já reclama sem saber quem vai sair. Exato. Agora, está na hora do Renato mudar uma alteração no time do Grêmio. Tem que mudar, tem uma alteração aí, o Renato vai ter que trocar, velho. Para de tirar o Jean-Pierre, cara. Muda. Tira outro cara de vez em quando. Tem que trocar, essa alteração aí não dá. E tu vê esse jogo, todo mundo achava que o Luan ia entrar,
Mas a circunstância mudou tudo. Não adiantava botar o Luan ali. O Luan é um retentor de bola, mas ele é um retentor de bola entre o meio de campo e o ataque. Então, na realidade, ele não ia ajudar na parte defensiva porque estava com -1, Darcy. Sim. E não ia chegar na frente porque ele não é centroavante. Claro. Então, não adiantava. Acho que tem jogos e jogos, né? Nesse não precisava. Eu acho que o Luan vai crescer e crescer muito pós sair da Everton. Eu acho porque agora ele é só um coadjuvante. Não, mas e vai continuar sendo se o Everton cair. Mas aí eu estou cair. com um problema de entender uma coisa, Paulo Matos. Como é que um jogador vai melhorar quando sai o bom? O jogador só melhora com o bom, com o ruim ele não melhora, ou com o mais fraco. Até digo que quem entrar no lugar do Everton é claro que é mais fraco que ele. Poderá até vir a jogar mais do que, mas pela lógica é mais fraco. E eu defendo que seja o PP. E veja que foi um jogo atípico que nós não tínhamos nem falado no Everton no jogo. O Everton não jogou bem. Mas no primeiro tempo ele foi o principal jogador, o jogador mais agressivo. Ele deu o jogador um chute só ali no início do jogo. Mas ele se acomodou muito na esquerda. E quando tu se acomoda na esquerda, fica fácil para o lateral. Aí, velho, acontece o seguinte... Tem que se mexer mais. O Grêmio tem um jogo de oitavas da Libertadores, um jogo difícil. E o Everton, na segunda-feira, ele foi dispensado de trabalhar porque ele tinha o aniversário da filha. Essa é a explicação ele foi lá oficial. no Fortaleza? Ele foi até a Fortaleza. Essa é a explicação. Aí o cara viajou a Fortaleza e voltou. Não foi isso. Desculpa, mas não é isso aí, velho. Aqui, não é bem assim, né? Opa, isso aí é que nem... Isso eu aprendi. Eu tive um mestre no jornalismo chamado Rui Carlos Ossana. O professor Rui me dizia assim, quando o cara chegava, ele dizia assim, não, ele foi tratar de problemas particulares, mas que problema particular? Tem que saber qual é o problema. A vida dele não é particular. Né? Ou então, está com um problema no pé direito. Sim, mas o pé direito pode ser no dedão, no mínimo. Tem que ter um local. Sim. Da lesão? Claro. Mas ninguém sai assim, véspera de jogo decisivo, para o aniversário da filha. Mas se tem a possibilidade do Everton sair, tem jogador chegando, né? E ontem, inclusive, no transcorrer da partida, ele chegou a Porto Alegre, foi direto para a Arena, que é o centroavante Luciano. A gente tem uma imagem dele aí, acompanhando, chegou e foi direto, depois o Duran tá aí, ó. Ele é o último lá, ó, aquele de chapéu, né? Ele é o Luciano, que é um jogador que eu acho que pode e deve dar um resultado positivo, hein? Um centroavante, é um jogador de pé canhoto, é um jogador forte, ele jogou 35 jogos, fez 19 gols. 26 anos. Olha, tem algumas coisas no futebol que centroavante de perna esquerda, ele tem que ser bom. Mas todo canhoto de pé esquerdo, todo canhoto é bom, Darcy. Me dá um canhoto que seja ruim. Concordo contigo. Me dá um canhoto que seja ruim. Paulo Matos, vamos defender o nosso lado. Mas tu sabe que não há regra sem exceção. Eu não tiro essa lógica do Darcy. Centroavantes com a perna esquerda, no mundo, foram poucos. E bons. Todos bons. Poucos e bons, é verdade. Mas o canhoto no não Brasil, tem canhoto ruim, né? No Brasil mesmo, qual foi o centroavante com perna canhota em seleção? Foi o Serginho Chulapa e o Viola. Não teve mais ninguém. Bons jogadores. Jogadores. Então, são muito poucos. Por quê? E aí então... Como usa muita gente usa uma mosca branca. Tem que ser exceção. Fez uma contratação aí que eu acho que vai se dar muito bem. Ele é um jogador valente, isso aí me chamou a atenção. Ele é um cara, eu vi um jogo tem só força, dele. Tem força. Eu vi um jogo só dele. Convenhamos. Eu achei que ele foi bem. Convenhamos. Uma resposta mais que o André está dando, não tem dúvida que ele vai dar, né? Uma resposta positiva. É verdade. Agora, dúvida nenhuma você não pode ter em relação aonde você vai fazer a revisão do seu carro. Então, na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Aí os pneus estão ficando carecas, desgastados, então você aproveita o que sempre tem lá, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, na Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também para CIE-RS, CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no
Rio Grande do Sul. Programa de estágio, planejamento e êxito com o CIEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, dando sequência aí ao nosso Dois Toques, aí já falando também um pouquinho mais desse jogo, a vitória do Grêmio de ontem e a rodada final de semana, né? Tem o que a dupla está parecendo aí, está fazendo um laboratório aí para as competições de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques hoje com sempre animadíssimo Darcy Filho, Cassia Carpes e Paulo Matos. Você nos assiste canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook. Você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, também compartilhando, né, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. É só você colocar em qualquer uma das nossas plataformas digitais, RDC TV. Nosso Dois Toques para a Baidob. Bom, na Baidob você tem tudo na linha automotiva, né? Multimídia para todos os tipos de carro, mas também tem lá automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente, tem películas para carro e películas para sua residência, que é extraordinário lá, as películas de residência. Então, o contato para você ter mais informações pelo site, pessoal do interior, aí, www.baidob.com.br, pessoal de Porto Alegre, 2 endereços, além do site, evidentemente, tem na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nosso Dois Toques também para Village Serviços Contábeis. É só você acessar o site da Village, se tornar um cliente da Village, www.village.com.br, ou você liga, 51, código de área 341-2211. E também para Martelinho de Ouro. Seu carro tem aquela batidinha na porta, para-lama, para-choque, então é lá no Martelinho de Ouro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga, 51, código de área 3315-2160. E lá também tem chapeação, tem pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro bonitaço, 0 km. Então, passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, dá para dizer que essa arrancada da... Deixa eu dizer, licença, eu hoje encontrei com um cidadão. O cara jogou mais futebol que vocês três juntos. Tu é muito conversador, entendeu? Mas ele jogou mais que o Paulo Matos e que o Cassia. E a exemplo deles, trabalhou nos dois. Porque o Cassia jogou no Grêmio e também jogou no Inter. Não. Só joguei no Grêmio. Não. Treinei os dois. São bons. Não, Inter são bons. Não espera molhar o bico, né? Não espera molhar o bico. Aqui é comigo. Lá dentro é contigo. Aqui é comigo. Já vai levar esse chapéu. Tá certo. Como jogador. E treinou os dois. Sim. E o Paulo Matos jogou nos dois. Eu encontrei, Cadu, com o Luiz Carlos Martins. Grande Major! Foi meu jogador. Major! Figura muito querida, eu fiquei de mandar um abraço para ele no programa. Grande ele diz Major. ele diz pro Cadu que eu vou me convidar que eu vou lá no programa e tal. Vamos lá, tá me devendo. Vai, não tenha dúvida. Ele ainda guarda dinheiro no colchão. Tão antigo que é. Eu quero mandar um abraço pro Pedro. O Pedro é um menino que ele operou a perna esquerda. E encontrei com ele, conheci ele hoje, ele saiu falando meu nome, coisa, e quero mandar um abraço para ele e desejar ao Pedro uma pronta recuperação. Maravilha. Bom, agora já troca o chip, como está se dizendo aí, né? A dupla Grenal que tem o Internacional amanhã em casa, no Beira-Rio, contra o Ceará, e o Grêmio na segunda-feira contra o CSA. O Grêmio depois vai direto, inclusive, né, para Assunção do Paraguai, para o jogo da próxima quinta-feira, diante do Libertad. Dá para dizer que é isso aí mesmo? A dupla Grenal está utilizando aí o Campeonato Brasileiro como até para experiência? Antes do jogo eu disse o seguinte, escrevi no meu Twitter lá, a dupla Grenal pode ser os únicos dois, o Grêmio Internacional podem ser os únicos dois que ganharam na primeira rodada. E isto credencia, velho. É verdade. Nenhum brasileiro mais ganhou nesse início de oitavas. Do mata-mata. Só a dupla Grenal. Isto é um qualificativo. E o Inter é o único invicto, o único brasileiro invicto na Libertadores. É que o que eu deve dizer, o momento do mata-mata da Copa do Brasil, da Libertadores, faz naturalmente tu largar um pouquinho de mão o brasileiro. Isso não é bom, mas é a circunstância, ou seja,
virou terceiro plano. Mas aí os meninos estão bem conscientizados disso aí. Sim, aqueles que querem jogar. Claro, estão bem conscientizados disso aí. Então, aí o que o Darcy disse, vem do treinador. Olha, vocês têm uma oportunidade, nós estamos bem em todas as competições. O Inter está bem. Aliás, o Internacional, apesar do Odair, Para muitos é apesar do... apesar que os caras escolheram, mas não aparece ninguém Mas mais. escolhemos O Odair. Darcy, Alguns já começaram a dar o braço a torcer. Ô, Darcy, não sei se você deve, tu, Cassiaca, todo mundo deve ter observado, que no momento que o treinador do Nacional tirou o lateral e colocou um atacante do lado direito, ele já fez a troca pelo Wellington. Claro. Botou para aquele lado lá. Wellington Silva. Imediatamente. Então ali foi uma troca de quem fez a leitura de jogo. Ali o Patrick veio para o meio. Exatamente. É que os caras, Né? os caras se preparam para o jogo. Os treinadores, eles hoje se preparam para os jogos. Eles estudam antes, eles vêm, eles conversam, seus auxiliares trocam ideias. Mesmo aqueles que têm conhecimento empírico, como é o caso do Renato, e ele parte para a decisão por intuição, muitas vezes, e não pela orientação do seu auxiliar, que é um homem com formação técnica, eles se preparam para o jogo. Eu acho que uma coisa que se cobra muito, e é verdade, é a posição do Guerreiro um pouco isolada. É que o esquema tático internacional, para quem cuidar e ver, ele tem um volante na frente da zaga, um volante do lado direito e o outro do lado esquerdo. Ou Tipo seja, um losango, triângulo. né? É, um triângulo. Mas o D'Alessandro não faz o losango. Não, sai para os lados. Ele faz o lado direito. Exatamente. E um na esquerda e o Mas a Guerreiro intenção, na frente isolado. Mas a intenção dele, eu acho que seria o losango. Aí com o losango, tu tem que outro fazer o que o D'Alessandro faz pela direita e o outro fazer na esquerda. Sim. E o D'Alessandro ser o homem mais perto do Guerreiro. Mas o D'Alessandro se acostumou muitas vezes, há muito tempo já no Inter, de organizar o jogo. Não ser o abastecedouro do centroavante. Então, isto é que pode, no futuro, Darcy, ter problema com o Internacional. É a falta de companheiro, Mas aí surge... de companhia para o Guerreiro. Que se dizia no tempo que vocês jogavam futebol, surge o elemento surpresa. Sim, que é o Edenilson. Sim, que tem saúde. Que tem saúde, é ele quem chega lá na frente. E não se desvaloriza o mas Patrick. O Patrick foi muito bem Aí, de novo. Ele, como elemento saúde. surpresa, Porque ele alcança hoje- o terço final do campo. Olha o que ele está dizendo Hein? da nossa época. Hoje não tem elemento surpresa. Não, mas sabe por quê? Mas aí ele chega, Paulo Matos, no terço final do campo. Essa é que é a verdade. Então, veja que o jogo não foi para o Guerreiro. A bola que surgiu e fez o gol. Ele é assim. Mas Agora, precisa. aí é o jogador diferenciado. É a aí o qualidade. centroavante Não, tem eu uma bola e concordo. define o jogo. Por né, que, que Cassiano? o Nico, aí o torcedor entendeu, o torcedor ocular, por que, que o Nico não está jogando bem? Porque o Nico não se convenceu de que ele tem que abastecer o Guerreiro. Claro. E ele quer decidir como Guerreiro. Não existe bola para os dois. E o matador, o homem que tem que definir, o centroavante é o Guerreiro, não é ele. E o D'Alessandro sabe que tem que fazer isso e faz. Olha, porque ele- exatamente. E tem uma outra se o Nico questão. se convencer de que ele pode fechar a porta pelo lado direito ou esquerdo, onde estiver, e chegar no meio, mas ele não se Mas convenceu é que disso. o Patrick tem muita força. Sim. E isso aí é o que compensa. está dando a vantagem para o Patrick. Só que o Patrick está Assim- voltando a ser aquele Patrick lá. Ele faz uns 5, 6 jogos assim, depois ele cai. Porque ele precisa de Eu acho muita- que ele está melhor que aquele. Ele precisa de muita força para fazer isso. E aí ele se desgasta muito. E ele não tem. Ele precisa de muita força. Só que hoje o time do Inter é mais qualificado que aquele lá. O time do Inter é o Tu mesmo, cresce? cara. Não, é o mesmo. Não, aquele é o time- mesmo. E em peças mudou o quê? Não, mas pô, o Patrick veio quando? O Patrick veio na Série B. Não. Estou dizendo em peças. Não estou dizendo se ele veio da B, C ou D. Não, Tô em dizendo peça mudou 70% do time da Série B. Não estou dizendo da Série B, estou dizendo da Série do Mas início da fica competição. bem. Fica Agora? Agora, não estou falando lá atrás. Não. Darcy, Não, estou me refalando. Darcy, Não, ele teve um grande momento ano passado, ele terminou mal o ano. Darcy Mas que está gosta, melhor que o ano passado. Hoje. Sim, O Darcy que gosta de aprender aqui conosco futebol. Claro. Quando o Ednilson e o Patrick estão bem, geralmente o Inter vai bem. Pode prestar atenção. É verdade. Por causa da centralidade deles. Eles estão num setor que precisa de movimentação e saúde. E quando o Patrick está com saúde, que o Edenilson tem naturalmente, o Inter chega e consegue fechar o seu meio de campo devido... Ainda dentro disso aí, eu expliquei outro dia para os meninos, e vou te explicar agora, tu vai entender também. O Nonato, ele é o reserva do D'Alessandro, ele não é o reserva do Patrick. Sim, pode ser. Não, pode ser, não é.
Ele não está... Ele joga pelo lado direito e quando não joga o D'Alessandro, ele que joga. Ele que joga. Mas tem que ter cuidado, porque é o seguinte, Darcy, ele já teve melhor, o Nonato. Mas é próprio do ele está fazendo, altos e baixos, mas ele né, está fazendo Cassiano? vários, Sabe o bem, Darcy, aí eu vou completar o que o Darcy raciocina com inteligência. Ele consegue, às vezes, ser segundo homem, como pode ser um pouquinho mais. Sim, claro. Quando vê, bota ele na esquerda e fecha também o flanco. Claro. Então, Mas como ele é um tá jogador competitivo. Como ele está num processo de formação, Sim. ele, por vezes, ele se desgasta demais, se perde. E quando Sai do setor. ele precisa ter orientação dentro de campo. É verdade. Tu não acha que com essa mudança da Alessandro Donato, a cobrança sobre ele é maior? E daí ele não sobressai Embora tanto, seja tem que outra sobressair tarefa, com uma outra tarefa, com Tem uma outra mais. colocação dentro de Ele campo. marca entendeu? mais do que o D'Alessandro. O D'Alessandro é o Não, organizador. o que eu digo é o seguinte, ele é um jogador do setor do D'Alessandro, setor direito. É onde está jogando o D'Alessandro. Sim. Ele fica ali e do outro lado fica o Patrick. Falar em correto, falar assim correto, né? Correto, você tem que ser na escolha do seu banco. Qual é o nosso banco? É o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses é que está na tela aí para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você que é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, ainda baixe, que você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí em pintar sua casa, reformar e construir? Bom, aí é tudo lá na Ferragem Lampião. Para você ter uma ideia, só em tonalidades distintas você tem mais de 2.200 tonalidades de tintas lá na Ferragem Lampião. E uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televendas, tem teleentrega. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899 e o WhatsApp também, 51, código de área 991800162. Fica na rua Alberto Silva 85, aqui em Porto Alegre, quase ali na esquina com a Assis Brasil. Tem um estacionamento, olha, na porta ali, não tem aquele estacionamento de deixar longe, de caminhar. E atendimento VIP lá da toda a equipe de vendedores, do João Carlos e do Gilberto. Então, lá você tem tudo que você precisa aí para a reforma da sua casa, para a construção, enfim. Como diz o slogan da Lampião de Estudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião. Que você nunca fica na mão. Não fica na mão. Fazendo tudo. Não adianta ir outra que corre o risco de não ter, então lá você... Até porque já são mais de 30 anos no mercado, aí já diz o que é a Ferragem Lampião. Tá certo? Vamos rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco, dando atenção pelo menos a algumas das nossas muitas mensagens. Gerinho, estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo Darcy Filho, Cassia Carpes e Paulo Matos. Você nos assiste os canais 24, 524 das NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Só você colocar RDC TV e você tem acesso a todas elas. Vamos para o mundo, né? Através das nossas plataformas digitais. Pelo site, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Face, que você participa mandando aí a sua pergunta, a sua mensagem. Eu vou fazer referência a alguma delas aqui. Só para lembrar, né? Eu brinco com o Darcy porque eu tenho essa liberdade. Claro. O Darcy foi que me lançou praticamente como comentarista na Pampa. Ah, isso, na Rádio Pampa, né? Então, esse respeito é recíproco. Eu não aposto em pangaré. Eu quero dizer para a rapaziada, pangaré não é comigo. Eu é só cavalo crioulo. Cavalo crioulo, o cara fala, eu é só... Tá certo. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o comissário Zotes, que está nos acompanhando também, para o doutor Geraldo Damiani, para o Giovanni Consone, uma turma de amigos aí que permanentemente... O comissário Zotes está fazendo um trabalho social muito legal aí, com esse negócio de jiu-jitsu. Sim. Ele pega Esporte, uns meninos aí. Comissário, ó... Maravilha, um abraço. Nossos Dois Toques para a questão de saúde, estética, né? Então, é na Ciência Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a LPF, que não é estética, é questão de saúde também, né? A técnica da barriga negativa, para tirar aquela barriguinha saliência, os pneuzinhos do lado. E é uma questão também de postura, é fundamental. A LPF, que é a técnica da barriga negativa. Lá também tem nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar para você acabar aí com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 4066-1909
E o WhatsApp também 51, código de área 997-6719. E aí, mais informações, aí, todas as informações que você precisa, você tem nas redes sociais da Ciência Estética e Saúde, no Instagram, no Facebook. Faça isso. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, é o Pilar do São José, grande campanha na Série C, é o líder, né? Mas tem nesse final de semana, é Clássico Gaúcho, e vale a liderança, porque o São José é o primeiro, o líder, né, da Série C do seu grupo no Campeonato Brasileiro, o Juventude vem na 2ª posição. Então, jogaço, né? Jogaço lá em Caxias do Sul, esse Clássico Gaúcho, São José e Juventude, que vale a liderança aí do grupo. Vamos lá para algumas mensagens aqui. Uma pena que o Caxias não conseguiu pois subir, é, né? foi uma pena, né? Bom, e o Ipiranga está batendo na porta ali do G4 também, verdade. né? Tá 1 pontinho só do G4 aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Nada acontece por acaso, o Cassiá hoje é um político, nada é por acaso. No comício das diretas, não tem fotografia apresentando esse comício ao lado do Osmar Santos, mas eu tenho depoimentos como o do Cassiá, por exemplo, que ele foi, como presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, ele foi lendo um depoimento dos jogadores do Inter de apoio ao comício das diretas. E o do Grêmio, que não deixou seus jogadores irem ao comício, foi o goleiro João Marcos, que era o goleiro do Grêmio na época. João Marcos foi lá. Vamos lá, aqui a Maria Eloí Machado mandando um abraço a toda a bancada. O Gabriel Feijó, no segundo tempo, houve lance de área do Libertad. A bola batendo na mão da defensora. Pergunto, não foi pênalti? Pois é, eu pergunto mais, que deu o VAR naquele lance, né? Foi pênalti, claro. Cadê o VAR? Ele não requisitou. Não precisava nem de VAR. Não requisitou. Bom, mas o VAR podia ter chamado ele também, né? Sim, exatamente. E aí parece que, meio interessante, ele fez o lance seguir em seguida aí, Teve 2 lances de pênaltis que o VAR se omitiu. Esse e aquele no do... Contra o Guerreiro. Contra o Guerreiro. O Guerreiro levou uma brecada dentro da grande área, pênalti, e agora esse favor do Grêmio também, pênalti. O VAR está de sacanagem conosco. Olha aqui o Sérgio Martins, um abraço a todos da bancada. Olha aqui o Beto Torres ali. Em relação ao Tardelli, deprimido fico eu, quando eu olho o meu extrato no banco. Em relação ao Tardelli. Tá sempre nada. O Torves está bem, está chorando de barriga cheia. Ô, Torves, tá bom aí, Torves. Não é o Beto Torres, não. O Torres também está no... O Carlos Alberto Kuhn. Grêmio voltou a ser copeiro. O Carlos Kuhn de Esteio. Ótimo programa, diz ele. Pois é, por isso que eu fiz aquela questão. Foi uma vitória heróica. O Grêmio... Até o Renato disse isso na coletiva. Não, o Grêmio nunca deixou de ser lutador, nunca deixou de ser bravo, nunca deixou de brigar, né? Ainda mais em mata-mata. Né? O Renato Marcelo, tudo bem para dar Grenal na semifinal, Dali Inter, programa nota 10. Eu acho que queria demais. Então, a gente tá projetando, pode esperando, uma semifinal Libertadores e uma final de Copa do Brasil, né? Aí... Mas tem tudo para acontecer isso. Tem possibilidade. Tem possibilidade. É só olhar o que aconteceu na última rodada. Tem só os dois venceram. Tem possibilidade. Só os dois venceram. O Eduardo Rubim da Rosa, abraço Cadu, olho no lance, futebol entre amigos no grupo no Facebook, acompanhando a RDC TV. Grande abraço ao Eduardo lá do grupo, né? Olho no lance. Falar em olho no lance, quero mandar um abraço, quero cumprimentar o presidente Marcelo Feijó pelas providências que tomou no episódio do Clássico Grenal, por tudo que colocou à disposição da polícia, imagem, enfim, e pelas providências, Marcelo Feijó, presidente Marcelo, tomadas dentro do clube. O senhor está de parabéns. Também concordo plenamente com a colocação e parabéns ao presidente Marcelo. E foram denunciadas, né? A torcedora e o torcedor, o conselheiro internacional, o torcedor, foram denunciados aí por esses acontecimentos no último Clássico Grenal. O Renato Carvalho, grande Darcy Filho, aqui o amigo Palhinha, tu lembras? Grande Palhinha, claro, Palhinha. Mas não é aquele, não. Palhinha, mas não é aquele. Né? Não, esse é o bom. Esse aqui é o bom. O outro era de mentirinha. O J. Federer, boa noite, bancada. Darcy, Cassia Carpes, Paulo Matos, sobre o comando do grande Cadu, um abraço a todos, né? O que acharam do Grêmio? Falamos bastante, né? O Grêmio foi o Grêmio copeiro, o Grêmio... mais algum aqui, o João Francisco Marquesão, o Daíra ainda vai calar a boca de muita gente.
Nós só vai calar. O único, quem contesta o Odair é o torcedor colorado, é o próprio torcedor colorado quem contesta o Odair. O Flamengo fez 7 no Goiás, 6. 6-1. E aí aqui no outro dia, em todo lugar, porque o Flamengo, se aqui, cuidado com o seu Jesus, hein? E o seu Jesus é o seguinte, no país dele, o Filipão chegou lá e dirigiu tudo e ele não dirigiu nada. Darcy, vamos ser sinceros, Darcy. Menos. O Flamengo não tem time para ser campeão. Menos. Olha, eles gastam muito muito mais. Pois é. É olha, muito tititi, muito difícil. jogadorzinho tititi. Não tem pegada. Eles se enganaram quando ganharam de 6 do Goiás. Mas eu, lá quando ganharam de 6 do Goiás, eu avisei aqui, cuidado, hein? Ele pode ficar no caminho, Cuidado né? que não é isso tudo aí. E o Palmeiras pode ficar no caminho. O que eles estão gastando. Vai enfrentar o Grêmio aí, o Grêmio Internacional já tirou da Copa do Brasil. O Grêmio pode tirar. Mas o Palmeiras é diferente do Grêmio. É diferente do Sim, Flamengo. é diferente, mas... Palmeiras Olha aqui é o Marcelo Diogo. Fala, Cadu. Outro centroavante canhoto. A gente fez referência aí falando... Sim, falamos em 2. O Adriano, né? O Adriano. Mas a gente chegou a falar... Sim, no Adriano, né? o Imperador, tá certo. Um abração, sou fã do Darcy, o Marcelo Diogo de Viamão. Um abraço, Hugo Marcelo. Larroque, também que é o nosso integrante aqui sempre do programa. Grandes participações sempre, Darcy, Paulo Matos abraço. e Cassiá. Um abraço a todos. O Márcio Souza, e aí, Cadu, o Odair vai levantar a taça da Libertadores? Acho que tem todas as condições. O Internacional é candidato, é seríssimo candidato. Eu acho que é mais fácil ganhar a Copa do Brasil. Embora a Libertadores, tem que ser sincero, não dá para enganar. Ela caiu muito de nível do tempo para cá, porque os argentinos, os uruguaios caíram muito. Da Argentina, o River e o Boca. O Boca é um time traiçoeiro, Darcy. Ele não tem a técnica do River, mas tem aquela mística, né? Sim. Mas tão longe ainda de ser aqueles times que foram. Então, eu acho que a dupla Grenal, eu considero aqui, vou puxar um pouquinho para o meu assado, eu considero que se a zaga do Grêmio, tirando o fato de ontem, foi um fato isolado do Jeromel, se a zaga do Grêmio continuar bem e a zaga do Inter continuar bem, eu não tenho dúvida, Paulo Márcio, que isso vai dar uma sustentação aos dois times irem para a briga e quem sabe até numa decisão. Mas o Grêmio numa situação diferente agora, né? Que ele não vai precisar formar uma zaga com 2 volantes, vai formar uma zaga com um zagueiro. Claro, por isso que eu estou dizendo. Agora tem um reserva e o Inter tem uma zaga, o Moledo está muito bem, o Cuesta muito bem, então isso é a sustentação. O goleiro do Inter também muito bem, né? O meio de campo, nós já falamos aqui, pegador, com elasticidade muito boa. Eu acho que é um momento muito bom do futebol gaúcho. Dá para crescer ainda mais. O momento é bom. E dos dois. Eu digo assim, a gente tem que torcer. Eu quero sempre quando a gangorra está por cima, não a gangorra aqui ou aqui. Mas o principal do Internacional que eu estou achando é que quem cresceu também dentro das competições foi o Odair com a sua ousadia. Também. Mas talvez porque foi aquela declaração do Denilson. Porque o Inter hoje é um time maduro. Talvez. E aí daqui um pouco o Inter passou a entender isso aí. Mas de um tempo para cá o Inter vem sendo maduro, mas a ousadia começou de 2 jogos ou 3 passou a ter mais confiança. O Flávio Toribio que diz assim, o VAR só contra o Grêmio, infelizmente. Mas o Darcy acabou também fez uma colocação no VAR aí do Guerreiro também. Mas ele está dizendo, ele é gremista, ele está reclamando pelo Grêmio. No que ele tem razão. Não, tem razão. O Internacional também deu problema. Não tenha dúvida. Bom, o Darcy falou num camisa 10, um grande camisa 10, que atuou no Grêmio Inter, o Luiz Carlos, que encontrou hoje, o Luiz Carlos Martins, o Major. Ele era 5, ele começou com 5. Sim, depois virou 10. Mas teve um outro. Mas aqui amanhã estará numa comissão técnica um outro grande camisa 10, que também é Luiz, né? Só que o Luiz Fernando Rosa Flores, vulgo Bolinha. Que é auxiliar do Ceará. Do Anderson Ceará, Moreira. Estará aqui amanhã. Internacional amanhã, 19 horas, então, com o Ceará, e o Grêmio na segunda-feira com o CSA. Bom, ponto final. Como sempre, né? Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Só que, lembrando, terça, quarta, quinta e domingos, promoções no Barranquinho. É o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá, para qualquer lugar, com o meu Kia da São Motos. Tem 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113 e o mais recente revenda na Avenida Ceará, uma revenda espetacular na Ceará 370. Agora, olha, final de semana, né? Vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, vai para o futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então caminha Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E o que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva
e quem lhe traz. Na sequência vem o jornal da RDC, né, com todas as informações do dia, logo após o Cruzando as Conversas, com assuntos extremamente relevantes, e aí depois à meia-noite, né, às 0 hora, 24 horas. Na virada você tem Joias na TV com Rossana Rocha. E eu sempre digo, não tem dia, não tem semana, não tem mês, não tem data, para que você não dê uma joia de presente para sua esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada. Então acompanhe o Joias na TV com Rossana Rocha. Aí depois, a 1 hora, a virada... As Joias do Cadu. Reapresentação das Joias do Cadu. A 1 hora você tem a reprise do nosso Dois Toques. Quem não viu tem possibilidade de ver. Quem viu pela metade pode ver na íntegra. Tá sem sono, fica ali. E quem viu quer rever. Então, como diz o Nessi, tem as Joias do Cadu a 1 hora da madrugada. Tá certo? A todos vocês, o grande final de semana. Nós voltamos aí na segunda-feira repercutindo o jogo do Inter. O Grêmio vai estar jogando, né? E a todos vocês, então, um grande final de semana e continue aqui a programação da nossa RDC TV. E um grande final de noite a todos vocês. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.